Doutor André Miolo, hoje vamos falar de silicone. Como é essa prática, como é essa procura em Itabira pelo silicone? Ok, Lorival. Bom, a prótese de silicone é a cirurgia amplamente a mais procurada de todas. Quando se fala prótese de silicone, automaticamente as pacientes já pensam logo em quê? Em mama, né? Claro, é o carro-chefe, é a cirurgia mais procurada eventualmente, né? A mais procurada em todos os cirurgiões plásticos, sem dúvida a prótese mamária é o carro-chefe. Porém, hoje eu quero falar bastante também de uma vedete que está tendo, vamos dizer assim, por aí, e desde que feita da maneira tecnicamente correta, é uma cirurgia que tem tido resultados muito bacanas no contorno corporal, que é a prótese glútea. Né? A prótese glútea hoje, antigamente, era um tabu, porque as técnicas antigas, essa prótese era colocada embaixo da gordura do bumbum. Então, os pacientes, quando eles caminhavam, essa prótese deslocava. E isso esteticamente não era uma coisa interessante de se ver. Né? Com o advento das técnicas mais modernas e próteses de uma qualidade infinitamente superior, hoje essas próteses elas são colocadas dentro de um músculo do bumbum, chamado músculo glúteo máximo. Antigamente o músculo glúteo máximo está aqui em cima a pele, a prótese era colocada entre a pele e o músculo. Hoje nós abrimos o músculo no meio, colocamos a prótese dentro desse músculo e fechamos esse músculo. Qual a vantagem disso? Inúmeras. A principal delas é o conforto pós-operatório. A paciente pode se sentar. Nas técnicas antigas, se fazia essa cirurgia, a paciente ficava 7, 10, 15 dias de bumbum virado para cima exclusivamente. Com as técnicas novas, logo no pós-operatório já permite a paciente a se sentar com segurança. Né? A prótese não corre o risco de deslizar e esteticamente ela fica muito mais bonita. A prótese mamária, voltando ao assunto da prótese mamária, é um tabu muito grande. Às vezes os pacientes nos procuram e falam assim: eu tenho vontade de fazer uma prótese mamária, só que eu queria só aumentar. Quando a gente vai examinar essa paciente, ela tem uma flacidez de pele. E aí a simples inclusão da prótese não resolve o problema. Nesse caso tem que, além de se colocar a prótese, tirar o excesso de pele que tem em volta. Né? Um procedimento que é chamado de mastopexia. A simples inclusão da prótese de mama só existe uma indicação: pacientes que têm o peito muito pequeno e não têm flacidez de pele associada. Existe um limite para a colocação dessa prótese mamária, doutor André? Sim, existe. Esse limite é um limite que tem que ser respeitado, levando-se em consideração as várias variantes de cada paciente, como textura da pele, acúmulo de tecido glandular, se tem muito, se tem pouco, tudo isso é importante, né? Eu não gosto muito de exagero não, Lorival. Na minha prática, eu gosto da coisa mais natural possível. E as pacientes, elas meio que já sabem dessa minha forma de trabalhar e a gente não gosta muito de peito muito exagerado. Apesar da mama ser uma parte do corpo muito distensível e suporta desde pequenos a enormes volumes, o que não acontece com o glúteo. O glúteo, ao contrário da mama, ele não se expande tanto, então não existem próteses absurdamente grandes para bumbum. Né? Na região da prótese do bumbum, as próteses elas têm que ser um pouquinho melhores para que o contorno corporal fique melhor. O senhor pode mostrar para a gente essas duas próteses, claro, doutor André? Claro, a prótese de glúteo e a de mama. Ok. Essa aqui é uma prótese mamária, tá? Essa textura da prótese ela foi desenvolvida ao longo dos anos e se modernizando. Hoje é uma prótese de extrema confiabilidade, né? É uma prótese praticamente imune a rupturas, torções ou extravasamentos. Quando você pega uma prótese, você pode apertar com força, a prótese ela não corre o risco de estourar. Então aquilo que se falava antigamente, a prótese vai romper, isso hoje em dia não existe. A prótese glútea é essa prótese, é uma textura completamente diferente, né? Essa é uma prótese oval, apesar de tê-la redonda também. Na minha prática, praticamente em 100% dos casos, eu uso essa prótese oval. Essa prótese oval, a textura é bem diferente da prótese mamária, ela é mais dura, semelhante ao bumbum da paciente mesmo, que tem que ser um pouquinho mais duro. Existe uma outra prótese que eu acho interessante mostrar para vocês também. A prótese quando ela é cortada. Vamos imaginar que você tem uma prótese e essa prótese se rompeu. O que aconteceu? Aqui eu cortei para vocês verem, olha só o gel dessa prótese. Ele não extravasa, ele não cai, ele volta para dentro. Então se romper a sua prótese, o que vai acontecer? Você não precisa ficar desesperada, ok? Tudo isso aqui você pode ter calma para poder procurar o seu cirurgião e fazer a troca disso aqui sem que haja nenhum tipo de problema. Isso não escorre.
É um gel coesivo que a gente chama. Existe uma preparação antes desse tipo de cirurgia, não é, doutora André? Eu queria que o senhor nos falasse a respeito. Sim, sim. Todas as cirurgias existe uma preparação. Nós fazemos uma bateria de exames, que não são exames complexos. Esses exames servem para nos dar um direcionamento de como encontra-se a saúde da paciente de uma maneira geral. É um exame de sangue, urina, um eletrocardiograma e outros na dependência de cada caso clínico. O importante sempre é frisar que cirurgia plástica não existe contraindicação. Existe mal indicação. Então, quando você tem um paciente que tem algum problema de saúde, esse paciente tem que estar completamente regularizado da sua hipertensão, do seu diabetes, para que ele possa se submeter a uma cirurgia com a segurança necessária. Obrigado, doutor André. Imagina, prazer falar com vocês.